Boa noite. Vocês estão bonitos hoje? Bom, e 5 estão, e o resto se achando feio. Somos bonitos, não somos? Somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Somos bonitos. 1 Reis, capítulo 18. Agora na contabilidade também nós temos um WhatsApp, tá? Então toda vez que você precisar mandar algo sobre oferta, dízimo, o que for que seja, temos no WhatsApp do financeiro. Não sei por que não foi posto o cartaz hoje. 1 Reis 18, 27 ao 46. Vamos começar no 26, 18, 46, 18, 27 ao 46. A pastora está querendo me confundir aqui. Diz assim, lá no 26. Eita Jesus, eu sei, Deus está falando aqui. Ei Jesus, tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque Ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Meu Deus. Passado o meio-dia, profetizavam eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este
povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse-lhe ao seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Esta história ela já é bem conhecida. E uma coisa interessante, né? Aquele que conhece histórias, ele se torna um contador de histórias, não é isso? Por isso nós não devemos conhecer somente a história, mas nós temos que conhecer a revelação que está por trás da história. E hoje Deus tem uma revelação para nós. Deus tem uma revelação para a tua casa. Deus tem algo novo, porque a Bíblia me diz que Deus sempre faz coisas novas. Então Deus tem algo novo para você hoje. A história pode ser antiga, né? Porque é de 2000 anos atrás, mas ela hoje está sendo renovada pelo poder e pela unção de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você esta noite, né? E vai fazer algo grande sobre a sua vida. E espero que você creia nisso, porque se você não crê, eu vou tomar posse de tudo que está aqui. Eu vou tomar posse, não sei você, mas eu vou. Por que ele estava sendo atacado? Porque ele lançou uma palavra que veio de Deus para ele, e ele abriu a sua boca e lançou essa palavra. E esta palavra que ele lançou fez cerrar, né, os céus naquele território. Então a Bíblia diz que por 3 anos não houve chuva. E por 3 anos ele começou a ser perseguido, porque as pessoas sabiam que quem tinha lançado esta palavra foi um homem de Deus. E eles começaram a persegui-lo, e queriam matá-lo, e queriam fazer coisas, atrocidades, né, com ele. E quem comandava aquele território naquela época, e que as pessoas adoravam, era o Deus Baal. E Elias resolve fazer, né? Porque simplesmente ele podia orar e dizer que os céus se abrissem e viesse chuva, não podia? Mas ele resolveu, né, através da vida dele, elevar o nome do Senhor. Aqueles que elevam o nome do Senhor, eles não têm necessidade alguma sobre as suas vidas. Aqueles que exaltam e engrandecem o nome do Senhor, os céus servem essa pessoa. Ninguém está acreditando, gente? Vou voltar para o texto. Então ele lançou esta palavra sobre aquele território. E qualquer pessoa que
que de repente resolver confrontar algo que se passa num território, esta pessoa, ela com certeza vai ser perseguida, vai ser questionada e vai ser atacada. Elias fechou os céus e parou a chuva sobre aquele lugar. Não havia chuva e nem mesmo orvalho, porque comumente naquele lugar o orvalho é muito forte. Quando não há chuva, é o orvalho que rega as plantas. Mas neste período não houve chuva e nem orvalho, apenas por causa da palavra de um único homem. Se nós estamos conectados ao Deus Todo-Poderoso, a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. A tua palavra, se você estiver conectado a Deus, se você estiver fazendo as coisas de acordo com aquilo que Deus tem falado com você, a tua palavra tem poder. Não é o teu choro, não é o teu ranger de dente, não é o teu sofrimento, não é a tua angústia, não é a tua cara fechada, não é você ficar sofrendo as atrocidades que vêm sobre a sua vida, é a tua palavra. Se você está conectado com Deus, não importa o que se levante contra a sua vida, não importa a situação que você esteja vivendo, a tua palavra vai mudar a atmosfera sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Quando estamos conectados, não é preciso nós realizarmos rituais. Veja que essas pessoas que Elias desafiou estavam realizando um ritual. A Bíblia diz que eles chegavam a se cortar, a derramar, a ficarem lavados de sangue, porque eles estavam fazendo um ritual para Deus. Quem está conectado com Deus não precisa fazer ritual, simplesmente precisa lançar uma palavra. Nós temos que aprender isso. Nós não precisamos fazer rituais, nós temos que nos conectar com Deus e entender que a nossa palavra tem poder. Não é que o diabo tenha força, não, o diabo não tem poder nenhum. Se um homem de Deus lançar a palavra sobre ele, ele cai por terra, porque ele já é derrotado. Ele já é derrotado, ele não pode fazer o que ele quer, ele já foi vencido. O problema da igreja, sabe o que é? Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos calamos quando devíamos falar, e falamos quando nós devíamos estar calados. Existem muitas situações que nós devíamos nos levantar e lançar uma palavra, mas infelizmente nós nos levantamos e lançamos palavras quando nós devíamos estar calados. Na nossa nação, nós somos desrespeitados. Todos os dias nós temos sido desrespeitados. Todos os dias, se você ver o jornal, ou ver as notícias, ou ver as redes sociais, nós somos desrespeitados. Mas o que a igreja está fazendo? Está calada. Agora, quando um irmão faz alguma coisa contra você, você é o primeiro a falar mal dele. Você é o primeiro a amaldiçoá-lo. Você é o primeiro a querer guerra, a querer enfrentá-lo. Ao passo que quando o irmão se levanta contra você, você deveria ficar calado. Nós não deveríamos ficar calado. Nós deveríamos usar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que perdoar o nosso irmão. Nós temos que lançar perdão sobre a vida dele. E nós temos que nos calar e fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Porque se o irmão tem algo contra você, pode ser que ele esteja com razão, pode ser que ele esteja certo, pode ser que você tenha feito algo e não percebeu o que fez. Então se cale, perdoe, ore, busque a Deus e libere perdão sobre essa vida. Faça a tua parte. Nós brigamos com os irmãos, mas não defendemos a nossa geração. Os nossos filhos estão dia a dia sendo atacados. Eu ouvi uma mãe dizendo:
há muito tempo atrás, nós orávamos para colocar os nossos filhos na faculdade. Hoje nós estamos clamando a Deus, porque se pudéssemos ensinar os nossos filhos nas nossas casas, e não entregá-los às doutrinas que estão sendo ensinadas nas faculdades. Nós estamos calados quando deveríamos estar falando, e falamos quando deveríamos estar calados. Nós precisamos saber, precisamos entender quando é o tempo de falar e quando é o tempo de nos calarmos. Se o teu irmão te ofende, aprenda a calar-se, aprenda a perdoar, aprenda a fazer a tua parte, porque Deus vai fazer a dele. Agora, se diz respeito às nossas gerações, nós não podemos ficar calados. A igreja não deve ficar calada. A igreja tem que se levantar, a igreja tem que enfrentar, a igreja tem que abrir a sua boca. Isto é o correto a se fazer. Mas vamos voltar na palavra. Baal. Quem era Baal? Baal era o Deus daquele território. Baal era um Deus, além de ser o Deus daquele território, ele era seguido por muitas pessoas. Esse Deus Baal, além de tudo, ele tinha profetas como parte da sua estrutura. Então veja que não é só no mundo espiritual correto, digamos assim, que existe profetas. Não são só os profetas do Deus certo, do Deus verdadeiro, mas existe profetas de Baal, dos deuses falsos. Ou melhor dizendo, existem profetas das trevas. Então nós temos que tomar cuidado com o fato de sermos atraídos pelos dons das pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado. Não temer, mas tomar cuidado, porque às vezes nós admiramos algo que não era para ser admirado. Às vezes nós ouvimos algo que não deveríamos estar ouvindo. Às vezes nós damos crédito a algo que não deveríamos estar dando crédito. E daí nós sofremos as consequências. Por que isso? Porque nós somos atraídos, não pelo dom. Nós não devemos ser atraídos pelo dom, mas nós temos que ser atraídos pelo caráter daquele que está falando conosco. Ou seja, nós precisamos conhecer quem é que fala conosco, qual é o caráter. Hoje você olha na internet, tem muita gente falando, mas tem gente que fala como se fosse, mas na verdade não é nada. E tem muita gente falando que é, e as pessoas não estão dando crédito. Então nós temos que aprender a ouvir daqueles que estão ligados e respondem a alguém. Ninguém que não esteja ligado e não esteja respondendo para alguém sobre as suas atitudes, nós devemos dar ouvidos. Por quê? Porque esta pessoa está fora da legalidade. Ela não é legal, ou seja, segundo a palavra de Deus, ela é um feiticeiro. Voltando ao Elias sobe com todo o povo e com os profetas de Baal, ele sobe ao Monte Carmelo. Este monte ele é até hoje um monte com muitas árvores, um monte frondoso. É um lugar muito bonito para ser visitado. É um lugar que tem uma vista espetacular lá em Israel. Esse monte, nessa época, e até hoje é assim, ele é usado pelas pessoas como refúgio, porque existe uma natureza abundante naquele lugar. E uma coisa que as pessoas pensavam naquela época, e até hoje elas fazem desse jeito, elas visitavam este lugar, porque ali elas entendiam, pela abundância daquele lugar, que os deuses estavam naquele lugar. Olha o que Elias faz. O povo de Baal ia nesse lugar adorar a Baal, porque ali eles entendiam que Baal estava. Elias não os chama para dentro da sinagoga. Elias chama eles lá para cima do monte, onde eles adoravam a Baal, e lá ele desafia.
Será que ele sabia o que estava fazendo? Talvez ele não soubesse, mas ele sabia quem estava com ele. Elias sabia quem estava com ele, então ele sabia que mesmo que ele estivesse no território do inimigo, a vitória era dele. E infelizmente hoje a igreja não tem esse entendimento. Hoje a igreja sofre e padece porque não entende quem é o Deus que ela serve. Não entende quem é o Deus que está conosco. Nós temos que entender isso, como Elias entendeu. Então as pessoas subiam um monte naquela época para encontrar o Deus que elas desejavam. E esta montanha foi o cenário desta manifestação divina tão poderosa, né? Onde os profetas de Baal começaram a clamar para que descesse fogo. E apesar de toda a confiança que eles tinham, né, não aconteceu coisa alguma. Porque aquele que tem confiança em deuses que não tem nada para lhes oferecer, essa pessoa está fadada à derrota. Os deuses podem ser muitos, podem existir muitos deuses, mas Pai existe um só, é aquele que criou todas as coisas. Pai existe um só, e é aquele que criou todas as coisas. O 27 nos diz assim: sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, e vocês gritando vão despertá-lo, né? Quando nada aconteceu, Elias começa a zombar deles. A coisa que Elias queria era fazer-lhes ver que o único Deus que era real nessa história toda era o Deus de Elias. Elias sabia tanto quem era seu Deus que ele mandou eles clamarem primeiro. Ele sabia que não ia ter resposta, porque ele sabia que o Deus verdadeiro era o Deus dele, era o único que iria responder à oração. Há muitos cristãos hoje em dia, infelizmente, que têm o Deus da forma com que eles querem. Me explico? Me explico? Muitas pessoas hoje servem um Deus para servir elas. Se Deus não fizer o que elas querem que Ele faça, elas vão embora da igreja. Elas não dão o dízimo, elas não ofertam, elas não fazem nada a respeito de nada com respeito a Deus. Porque Deus não fez aquilo que elas queriam que Ele fizesse. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. As coisas de Deus não são as coisas que nós imaginamos ser. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Deus age de forma diferente ao qual nós pensamos que Ele age. Então pense bem, será que você não está criando um Deus próprio para você? Será que você não está criando aí um Deus que venha te servir? Que faça o que você quer? Quer ver um Deus que a gente faz da maneira que a gente quer? É quando chega a hora de dar o dízimo. Nós determinamos o valor, mas o dízimo quem determinou foi Deus. Esses dias eu vi alguém perguntando na rede social: aonde que está escrito que dízimo é 10%? O cara não sabe nem português e quer questionar a Bíblia. Nem português sabe e quer questionar a Bíblia, não é? Porque isso quer criar um Deus para ele, porque ele acha que o Deus dele não pede o dízimo. Deus realmente não depende do nosso dízimo. Quem depende do nosso dízimo somos nós, porque é a forma que Deus deixou para nos abençoar, para ver se nós éramos fiéis com Ele, é a questão do dízimo, né?
Se não tem dízimo, não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta fazer campanha 7 dias, 7 domingos, 7 quinta-feira, 20, 30, jejum de 21 dias, não vai resolver a tua vida financeira, não vai resolver. O que resolve a tua vida financeira é confiar em Deus, é ouvir a palavra dEle e praticar. Se você é dizimista fiel e ofertante fiel, você vai ver que Deus vai fazer. Eu lembro uma oportunidade que um pastor foi pregar no norte do Paraná aqui, e quando ele chegou na igreja, o pastor daquela cidade chegou para ele e disse assim: pastor, nós precisamos que o senhor ore pelo nosso povo, porque acabaram de roubar 6 carros das pessoas aqui da igreja. O pastor disse assim: vai lá e veja qual deles era dizimista. Sabe quantos eram? Nenhum. Às vezes nós pensamos que nós podemos negociar com Deus. Tem um senhor, um empresário em Campo Largo, que ele achou que ele podia negociar com Deus. E ele pega e compra um caminhão e não dá o dízimo do valor do caminhão na igreja. Roubaram o caminhão com toda a carga. Só que ele sabia, ele conhecia, né, a Bíblia. Ele correu lá pro pessoal do financeiro dele e disse: avalie o valor do caminhão e da carga, porque eu não dei o dízimo, eu vou entregar o dízimo na igreja. Na hora que ele fez isso, que ele entregou o dízimo na igreja, chegou um telefonema lá do norte do Paraná, divisa com Santa Catarina, lá, quase chegando no Paraguai. O irmão dele mora lá. E o irmão disse assim: meu irmão, eu não sei porquê, mas essa noite, quando nós acordamos pela manhã, o seu caminhão está estacionado aqui no meu terreno. Não sei o que aconteceu. O Dirley, não sei dessa. Não estava na conversa. Então há muitos cristãos hoje em dia que têm o Deus da forma que o servem. Da maneira com que você serve a Deus, é o Deus da tua vida. Se você é relaxado ao servir Deus, você vai ter um Deus relaxado na tua vida, não vai ser o Deus verdadeiro. Aí você vai questionar: mas por que não está acontecendo nada? Por que isso? Por que aquilo? Oh céus, oh vida. Os mais antigos entendem, né? Porque tem de chamar... Por que temos de chamar a Deus como se Ele não estivesse? Por que quando nós estamos orando, nós clamamos a Deus como se Ele estivesse longe de nós? Se a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós, se a Bíblia diz que os seus ouvidos estão atentos à nossa oração, por que clamamos como se Ele não fosse responder? Por que clamamos se Deus estivesse o tempo todo ocupado com outros afazeres? A minha Bíblia diz que Deus não dorme. A minha Bíblia diz que Deus faz coisas novas todos os dias para aqueles que lhe pertencem. Por que oramos num desespero, achando que Deus não está nos escutando, achando que Deus não nos está ouvindo? Deus é um Deus que não descansa. Ao contrário, Ele nos diz que nós temos que descansar nele. Não é preciso nós sofrermos, nós temos que descansar nele. A Bíblia diz que a nossa posição é assentados com Cristo Jesus. Não é trabalhando, não é se esforçando, não é tendo 2 empregos, não é fazendo todas as horas extras que apresentam para nós. É ouvindo a Deus e fazendo aquilo que Deus manda nós fazermos. Você acha que Deus, sendo teu pai, Ele não conhece teu coração? Você acha que Deus, sendo teu pai, Ele não conhece as tuas necessidades?
Você acha que Deus, sendo teu pai, Ele vai permitir um sofrimento maior do que você pode suportar? Se Ele está permitindo algo em tua vida, tenha certeza, Ele quer te levar para um lugar maior. Ele quer te levar para um lugar melhor. Ele está te preparando, porque Ele vai te entregar algo grande. E você precisa estar preparado para receber. Eu estava vendo Ei, Jesus. Uma pessoa comentando, né? Eu tenho o sonho de comprar uma SW4. E a pessoa colocou lá assim, né, achando que eu ia desistir do meu sonho. Você sabe quanto custa manter uma SW4 por ano? Viu essa? E eu glorifiquei a Deus. Porque eu disse assim, Ele não sabe quem é o Deus que está, né, sobre mim e que vai me dar aquilo que eu desejo. Entenda uma coisa, o teu choro não comove a Deus. O teu sofrimento não comove a Deus. A tua luta não comove a Deus. O que chama a atenção de Deus é o teu coração, é o seu caráter, é aquilo que está impregnado em você. (verso 28) diz assim: eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Elias devia ser um tirador de sarro, né? Com certeza. Porque quando eles começaram a fazer isso, aí que ele dizia, comece a gritar, grite mais forte, vai ver que ele está dormindo, vai ver que ele está ocupado com outra coisa. E os bobinhos, né, conforme ele falava, quanto mais ele falava, mais eles gritavam, mais eles se cortavam, mais eles tentavam tocar o Deus deles com os seus rituais. Eita, nós não precisamos ser um Marte para que Deus cuide de nós. Não precisa você morrer na tua angústia, no teu sofrimento. Não precisa você morrer com as tuas lutas, para que Deus goste de você, para que Deus cuide de você, para que Deus faça algo para você. Deus, Ele olha o teu coração. Deus, Ele cuida de você. Sabe por que Deus cuida de você? Quem sabe aqui? Por que Deus cuida de você? Simplesmente porque você é filho dele. Simplesmente porque você é filho dele. Só por isso. Sabe por que alguém que está dentro de uma igreja, ele sofre, ele vive uma vida de sofrimento? Porque ele escolheu dessa forma. Porque ele não entendeu que Deus é Pai e que Deus ama. Nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender e decidir entendermos que nós somos filhos de Deus e que Ele é nosso Pai. Nós precisamos entender isso. Sabe qual é o grande problema nosso? Que através das frustrações com o nosso pai terreno, nós medimos a Deus dessa forma. E daí nós dizemos, eu não consigo ser filho. Consegue sim. Decida isso. É uma decisão. Não é algo que você precisa sentir. Não é algo que precisam te ensinar. Você tem que decidir a ser filho e viver daquilo que Deus tem para a tua vida. E entenda uma coisa, Deus não trabalha com aquele que faz showzinho, não. Não adianta você ficar de né? Não vai vir a dona, como é que é a mãe do Chaves lá? A mãe do Kiko, né? É a mãe do Kiko.
Troquei até o personagem. Não vai vir a mãe do Kiko passar a mão na cabecinha, não. Deus não é a mãe do Kiko. Deus não está nem aí com o teu mimimi. O que Deus está esperando é você começar a fazer aquilo que Ele te mandou. Deus está esperando você começar a obedecer. Você está achando que não, é? Deus, Ele nunca vai te receber porque você está buscando algo nele. Deus nunca vai te atender no momento que você estiver buscando algo nele. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Sabe qual é o maior bem que nós temos? Jesus Cristo morando no nosso coração. Você já tem tudo, filho. Não precisa você vir buscar no Pai, não. Você já tem tudo. Já temos tudo. Nós não precisamos vir na igreja buscar, não. A igreja é lugar de vir adorar, de bem dizer, glorificar, de cantar para o Senhor. Não é lugar para ficar com aquelas cantigas de dor do cotovelo, né? Que o mundo canta lá fora. Quantas igrejas fazem isso? Ficar cantando aquelas musiquinhas, né? Dizendo, olha meu filho, se você está caído, Deus vai te levantar. Que é isso? Se levanta você, porque você já tem tudo para se levantar. Você já tem tudo dentro de você para se manter de pé. Você tem tudo para ser mais que vencedor. A Bíblia diz que você já é mais que vencedor. Pare de mimimi, pare de choramingar, pare de se lamentar, pare de se achar o coitado. Você não é coitado. Você é filho de Deus, você é vencedor. Quando você vem para a igreja, venha para trazer algo para Deus. Venha oferecer algo para o Senhor. Não venha buscar, porque tudo que você precisa já está nas tuas mãos, já está dentro de você, já é seu, já te pertence, já foi conquistado lá na cruz do Calvário. Foi lá que foi conquistado tudo o que precisamos. Não precisa vir na igreja para receber, não. Venha na igreja para adorar, venha na igreja para glorificar, e deixe que o resto Deus faz. Deus já fez, e Deus já operou e já manifestou. Quando nós entramos na presença de Deus para buscar algo que Ele já nos deu, nós perdemos de abraçar algo que já nos pertence. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Nós não precisamos buscar, porque Deus já nos deu tudo, já conquistou tudo, já fez tudo. A Bíblia diz que a obra de Cristo foi perfeita. Foi perfeita, não foi obra de homem, não. O homem constrói torto, faz coisa torta, faz coisa mal feita, mas Deus é perfeito naquilo que faz. E a Bíblia diz que tudo que Jesus fez na cruz do Calvário foi perfeito e foi completo para com a tua vida. 29:30 diz assim: e sucedeu o que? Passado o meio-dia profetizavam eles até a hora de oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar que estava quebrado. Sabe o que Elias fez aqui? Ele fez o que os outros não tinham feito. A Bíblia diz que por esses 3.000 anos, ou por esses 3 anos, não era 1.000 não, era anos, por esses 3 anos, existiam 7.000 pessoas que se diziam fiéis a Deus. Essas 7.000 pessoas talvez tenham subido um monte, mas com medo dos profetas de Baal, eles se escondiam e não restauraram o altar. Agora, com a coragem de um homem, eles se achegam a Elias, e a Bíblia diz o quê?
Qual foi a primeira coisa que fizeram? Restauraram o altar. Nós precisamos restaurar o nosso altar. Nós precisamos ter coragem de restaurar o nosso altar. Você pode imaginar pessoas trabalhando num altar quebrado? Não tem como. Porque num altar quebrado não acontece nada. Somente acidente. Na antiguidade, na época de Elias, se reparava as plataformas que conheciam como altares. Sabe por que nesse tempo eles preparavam altares ao Deus verdadeiro? Porque Deus não estava mais dentro deles. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou os homens, a presença dele estava dentro do homem. Mas por causa do pecado, a presença foi retirada. E a partir daí eles começaram a ter que construir altares para poder invocar o nome do Senhor. Hoje não precisa mais isso, né? O altar ali, ele foi derrubado porque o culto a Baal era tão forte que os que conheciam o verdadeiro Deus, que eram cerca, já falei, de 7.000 pessoas mais ou menos, se escondiam e não manifestavam o Deus verdadeiro, de medo dos profetas de Baal. O único que não tinha medo foi quem? Elias. Agora tem uma coisa, nos tempos atuais, será que não acontece a mesma coisa? Será que nós temos até mesmo milhares de igrejas que se escondem, que se calam? Porque é mais importante para elas terem pessoas, ou terem os seus lugares cheios de pessoas enganadas pelo evangelho fajuto que eles têm pregado nos altares quebrados deles? Porque não me diga que esse altar é um altar consertado ou reconstruído. Eles fazem isso, eles preferem a igreja cheia do que eles terem ali dentro filhos verdadeiros, ensinados verdadeiramente como adorar o Deus verdadeiro, como ter uma revelação correta do Deus verdadeiro. Nós precisamos entender isso, nós precisamos começar a falar a verdade, mesmo que os outros não gostem, nós temos que falar a verdade. É melhor estarmos andando sozinhos do que termos um monte de amigos ao nosso lado, porque estamos falando mentiras. Fale a verdade, custe o que custar. Sabe por quê? A verdade nos liberta e a mentira nos aprisiona. Elias, nessa situação, ele estava sozinho, sendo que tinham 7.000 homens que poderiam estar do lado dele, e só vieram junto a ele porque ele se levantou e disse: venham, passem aqui para o meu lado. Porque o Deus deles, ele já tinha provado que não tinha poder algum. Se nós temos medo de dizer a verdade, porque seremos perseguidos, vamos continuar dizendo mentiras. E sabe o que vai acontecer? A nossa futura geração vai se perder. Entenda uma coisa, todos nós temos uma verdade dentro de nós que precisa ser declarada, que as pessoas precisam ouvir lá fora. Você carrega uma verdade dentro de você, que o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu colega lá na faculdade, no ônibus, precisa ouvir. Abra a tua boca, não se esconda, fale a verdade. Por que foi necessário reconstruir aquele altar? Eu já comecei a falar ali no outro item. Porque Deus não estava mais dentro das pessoas. Então precisava se reconstruir um altar e colocar ali ofertas para que Deus pudesse responder. Elias nos dá uma lição aqui, porque ele ofertou o bem mais precioso daquela época. Veja que tinham pessoas que estavam morrendo de sede,
E ele disse para encher de água, e quando encheram de água, ele disse: põe mais água, e põe mais água, e põe mais água, até que o rego, né, uma valeta que fizeram em volta do altar, ficasse cheio de água. Elias foi contra tudo ou todas as coisas naquele momento. Ele foi contra o Deus Baal, e ele usou algo contrário, porque se você quer pôr fogo em algo, você não vai jogar água, vai? Se for acender a churrasqueira lá para fazer um churrasco, podemos encher a churrasqueira de água? Vai assar a carninha lá? Não vai, né? Não vai. Não vai. Mas Elias disse assim: não importa o combustível que eu ponha, porque o Deus que eu sirvo é maior que todas as coisas. O Deus que eu sirvo é aquele que responde com fogo. Ele não tinha o porquê ele usar combustível, álcool, seja lá o que fosse naquela época. Ele tinha um Deus verdadeiro. Ele tinha a presença do Pai junto a ele. Deus disse assim, depois disso, né, o homem viveu já pulei. Então o que acontecia ali? Eles tiveram que construir altar, porque Deus não vivia mais dentro das pessoas. Por que isso? Porque lá no Éden, quando Deus estava dentro das pessoas, o homem pecou e Deus saiu de dentro dele. A partir daí eles começaram a construir altares para poder invocar o nome do Senhor. Lembra do povo de Israel? O que eles tinham que representava a presença de Deus no meio deles? A arca. Precisa nós termos uma arca hoje? Nós temos uma ali, mas não é a presença de Deus que está lá não. Lá é os pedidos de oração, tá? Não é a presença de Deus. Por isso que ela não está aqui no altar. Ela está lá do ladinho, porque ali não está a presença de Deus. E também não está aqui em cima desta plataforma. Aqui é somente uma plataforma. O altar verdadeiro está aqui, ó. Aonde Deus habita hoje, no altar verdadeiro. Deus não habita em altar feito por mãos de homens. Deus habita um altar verdadeiro. Então o que aconteceu? Lá no Éden, o homem perdeu a sua identidade de filho, né? E teve que começar a construir altares para que a presença de Deus, né, pudesse habitar no meio deles. Mas tem uma coisa: quando Jesus veio à terra, Ele veio para restaurar, não o altar de Elias, não aquele altar que Elias restaurou com pedras, mas Ele veio para restaurar o altar que foi quebrado pelo primeiro Adão. Elias teve de reparar o altar feito por mãos de homens, mas Jesus veio reparar o altar do primeiro Adão. Aquele altar que foi feito, né, do pó da terra, mas ao contrário do altar de pedra, ele foi cheio da essência de Deus. Hoje o nosso altar, através de Cristo, está restaurado, e nós estamos cheios desta essência poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Então quando Jesus veio à terra, Ele não veio para habitar em altares feitos por mãos de homens. Ele veio para viver dentro do homem. Existem pessoas que gastam milhões, né? Se você for procurar isso, você vai ver igrejas que seus altares têm milhões. São, né, coisas, né, com ouro. Lá tem uma coisa dourada lá, mas não é ouro não, gente. Não precisa você pegar arrancada ali para vender não, é tinta mesmo. Mas tem altares que são feitos de ouro. Tem igrejas que o piso é de ouro. Mas será que Deus está ali? Há quem gaste milhões para reparar plataformas que eles chamam de altar, mas eles não gastam nada, nem um centavo, para reparar o verdadeiro altar que são as pessoas. Um verdadeiro altar, ele não é construído com mãos de homens,
mas ele é construído com caráter. Se um homem não tem caráter, ele não tem nada, nem Deus ele tem na sua vida. Para reparar o altar de uma pessoa, tem que haver renúncia. Tem que envolver o deixar ou abandonar certas práticas. Ficar devendo, né? Para Jequiti, que nem diz a pastora. Para a mulher que vende lingerie, para o que vende coxinha, empadinha. Na banca Manai. Ai, peguei no pé agora. Agora peguei pesado, né? Peguei pesado, né? Tem que deixar, tem que abandonar, tem que se livrar dessas práticas contrárias. Temos que trabalhar o nosso caráter. Temos que enfrentar-nos a nós mesmos. Sabe o que é isso? Olhar no espelho e ver quem você é de verdade e dizer assim: olha, sujeitinho, você não vai mais ser desse jeito não, porque agora eu vou servir o Deus verdadeiro, agora eu vou trabalhar o meu caráter, agora eu não vou ser mais desse jeito, agora eu vou abandonar essas más práticas. Agora eu quero te trazer algo que te dê paz. Porque chega de guerra. Sabia que você não tem que lutar contra o diabo? Me mostra um versículo da Bíblia que diga que nós temos que lutar com o diabo. Me diga. Alguém sabe um versículo da Bíblia que diz que nós temos que lutar com o diabo? Mas eu sei um versículo que diz que o diabo nós temos que resistir. Sabe por que nós temos que resistir o diabo? Porque ele já está vencido. Jesus já pisou na cabeça dele, já esmagou a cabeça da serpente, ele já está derrotado. Então se ele se levantar, resista a ele, resista, fique firme, continue em pé, não importa a situação que ele tenha colocado do teu lado, permaneça firme, resiste, porque ele vai correr, ele vai fugir, ele vai se mandar, ele já está derrotado, gente. Sabe o que acontece quando nós começamos a lutar com o diabo? Nós só nos cansamos, nós começamos a dar soco no ar. E isso cansa. Há muitas igrejas cansadas, porque estão lutando com o diabo, quando a Bíblia diz que nós temos que resisti-lo. Nós não precisamos mais lutar, porque ele já está vencido. Cristo já o derrotou. Cristo já derrotou. Não precisa nós fazermos aquilo que Jesus já fez. Ou você se acha tão poderoso quanto Jesus? Jesus já fez, Jesus já derrotou. Por isso que você anda cansado, por isso que você anda desanimado, né? Coisa da moda hoje. Está desanimado, estou cansado, não tenho forças. Deixa disso, se levante, se posicione, resista, ele vai fugir, ele vai sair da tua frente. Posso te dizer uma coisa, o diabo não é real. Sabe por quê? Ele é impotente. No original da Bíblia, quando diz lá que ele foi destruído, ali a palavra correta é a palavra impotência. Ou seja, ele é impotente. O que a Bíblia quer dizer ali é que ele não tem mais poder. Sabe o que acontece? Quem dá poder para o diabo é a igreja. É a igreja que está dando poder para aquele que não tem mais poder. É a igreja que está levantando aquele que já está derrotado, já está caído, já está vencido. Tem
Tem gente que se falar o nome do diabo está batendo na madeira. Que é isso? Tipo de crente é esse, gente? O diabo está lá na tua casa, manda ele embora. Resiste ele vai ter que sair. Não vai ficar não. Não vai ficar. Ele vai correr, te garanto. Não precisa nós fazermos de novo. Jesus já fez. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos que aproveitar. Nós temos que regozijar nisso. Nós temos que nos deleitar da vitória de Cristo por nós, por cada um de nós. Ei, Jesus. Aí você me diz, mas pastor, tem lugar que está tomado pelas trevas, tá? Realmente. Quantos lugares que nós entramos e está um teto de bronze, coisa. Mas quem é que está com você? Abra a tua boca, repreenda. Mude a atmosfera, você tem o poder com você. Você tem a força com você. Não precisa esperar o super-homem, não. A força já está em você, está dentro de você, já é tua. Abra a tua boca e manda embora as trevas. Sabe o que acontece quando nós sabemos quem nós somos? Quando nós temos identidade. Quando nós pisamos num lugar, as trevas nos reconhecem. E elas ficam quietinhas, o vaso já rapidinho. Veja o que a Bíblia diz, quando Jesus chegou lá em Gadara, tinha um endemoniado que ninguém podia com o homem. A Bíblia não diz que Jesus lutou contra o diabo, não. E também ele não chegou dando cartãozinho de visita. Ó diabo, aqui é Jesus que está chegando aqui. Ele simplesmente entrou no lugar e o diabo se prostrou diante dele, porque o diabo sabia quem era ele. Se você sabe quem você é, se você tem identidade, o diabo sabe melhor do que você quem você é, e ele vai se prostrar diante de você, ele vai obedecer ao teu comando. Nós somos filhos. Meu Deus, eu queria entregar tudo, Jesus. Que horas são? O 31, 32, 33 diz ali que Elias reparou que os outros tinham abandonado. Cabe a nós fazermos o mesmo. Nós precisamos reparar aquilo que os outros abandonaram. Nós precisamos reparar o altar lá na nossa casa, o altar de oração, o altar de busca, o altar, de trazer a presença de Deus dentro do nosso lar, da nossa casa. Muitos constroem altares, mas são poucos aqueles que trazem a essência sobre este altar. Nós precisamos buscar essa essência. Qual é a essência? A essência do primeiro Adão que voltou, que foi restaurada através do segundo Adão. A Bíblia diz que o segundo Adão veio para que pudéssemos reconstruir aquilo que estava perdido. Aí é o grande engano da igreja. A igreja acha que Jesus veio buscar o homem. Se Jesus viesse buscar o homem, Jesus teria vindo buscar o primeiro Adão que tinha se perdido. Aí pronto, ele achava o primeiro Adão, já estava tudo resolvido, não estava? Mas Jesus não veio buscar o homem. A Bíblia diz que Jesus veio buscar aquilo que se havia perdido. O que se perdeu? A essência, se perdeu a presença, se perdeu a identidade de filho, se perdeu a paternidade do Deus Todo-Poderoso sobre as nossas vidas. Foi isso que Jesus veio salvar e resgatar. Não foi o homem, Jesus veio resgatar, veio salvar aquilo que se havia perdido: identidade, paternidade, intimidade, relacionamento. Porque muitos dizem: Deus é meu pai, mas não tem relacionamento, não tem oração, não tem busca, não entra na presença do Pai.
Não foi um homem que se perdeu. O que se perdeu foi uma essência. O que se perdeu foi uma identidade, foi uma paternidade, foi uma relação entre pais e filho. Entre pai e filho, foi isso que foi perdido. Foi isso que Jesus veio resgatar. Lembra a história de Zaqueu? Onde que Jesus encontra Zaqueu? Em cima da árvore. Aonde que foi perdido a essência? Na árvore. O que Jesus estava falando ali? Ele não veio resgatar Zaqueu não, ele veio resgatar a essência que tinha sido perdida numa árvore lá no jardim. É isso que Jesus estava querendo mostrar ali. A essência, a identidade, a paternidade que havia sido perdida lá no princípio. A história de Zaqueu em cima da árvore não está ali para bonito não, é uma ligação lá com o jardim do Éden, é uma ligação, é um evento que vai até o jardim do Éden, mostrar aquilo que Jesus veio buscar. Jesus não veio buscar o homem não, Jesus veio buscar a essência que estava perdida, e essa essência foi perdida numa árvore. Veja que Jesus, quando diz para Zaqueu descer, ele não diz: Zaqueu, vamos lá na igreja apostólica Tempo de Milagres. Foi isso que Jesus falou? Foi isso? Foi lá vamos lá na sinagoga, lá agora vou lá te consagrar novamente, foi isso? Não, ele diz: Zaqueu, vamos lá na sua casa. Deus quer restaurar lares. Deus quer restaurar lares. Hoje, quando eu estava orando, Deus estava me falando que Ele estava restaurando lares aqui. Tem lares sendo restaurados aqui, e toda a essência de Deus vai começar a chegar neste lar, nesta casa. Deus me mostrou alguns lares. Deus me mostrou alguns lares que Ele vai começar a entrar. Davi, o teu lar é um. Cadê o Davi? Stephanie, o teu lar é um que Deus me mostrou hoje em oração. Deus vai entrar lá. Preste atenção que Deus vai fazer. Xaralá, chamalás. Deus está estabelecendo casas. Deus está estabelecendo casas. O projeto de Deus é estabelecer casas neste lugar. É estabelecer famílias. Eita, 34 e 35, né? Fala que eles encheram tudo ali de água e tal. Não vamos ler para nos adiantarmos. É difícil nós entendermos que Elias pediu para encher tanto de água ali. Por que ele pediu para jogar tanta água? Algo que já estava faltando há 2 anos e meio, praticamente, quase 3. Não havia água, as pessoas estavam morrendo de sede. Sabe o que isso me diz? Que só alguém conectado com Deus Todo-Poderoso pode usar aquilo que não está nas mãos das pessoas. Somente alguém conectado com Deus poderia pedir para as pessoas entregarem aquilo que era escasso. Somente alguém conectado com Deus pode dizer para você: traga seu dízimo e sua oferta, porque eu vou declarar rompimento sobre a sua vida. Você não está entendendo? Só alguém conectado com Deus Todo-Poderoso pode usar de matéria-prima algo que é escasso, algo que não existe, algo que ninguém tem, que ninguém possui. Não tinha água, gente, não chovia há 3 anos e pouco. Da onde eles foram buscar água? Alguns estudiosos dizem que as pedras começaram a jorrar e pegaram água dessa pedra, mas sei lá, a Bíblia não fala isso. Outros entendem que eles desceram até o mar para buscar água do mar, mas era uma caminhada meio longa. O que importa é que eles usaram algo que ninguém tinha para prover algo que todos precisavam. Eita!
Sabe quando você não tem nada e você entrega o teu nada para Deus, entrega aquele tudo que você tem, aquilo que é o último que você tem, aquilo que talvez te salvasse um último dia. É ali que Deus vai começar a agir na tua vida, porque ali você não está mostrando para Ele o teu choro, o teu ranger de dente. Ali você está declarando: Deus, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor pode me dar, por isso eu posso entregar algo a Ti que eu não tenho. Tem pessoas que dizem que não dizimam e não ofertam porque não tem. Ao contrário, você não tem porque você não dizima e não oferta. Você não aprendeu o princípio. Onde que eles foram buscar água? Não sei, a Bíblia não diz. Talvez tivessem guardado, mas veja a insanidade de alguém guardar água por 3 anos e meio, morrendo de sede. É insano isso, é incompreendido, mas o que importa é que eles entregaram algo que não tinham, porque eles esperavam receber algo que eles queriam. Qual que era a única forma de haver chuva naquele lugar? O que trouxe chuva naquele lugar? Será que foi o sacrifício de Elias? Será que foi a água que foi despejada no altar? Será que Deus, para te abençoar, Ele precisa do teu dízimo? Precisa, Andressa? Ele precisa da tua oferta? Ele precisa que você fique fazendo continha lá para entregar o teu dízimo para Deus? Será que foi o sacrifício deles subirem até o monte e restaurarem aquele altar? Não, o que fez chover foi a palavra na boca de uma pessoa de Deus, uma pessoa conectada com Deus. É isso que vai mudar a tua vida, sabe? Muitas vezes nós com a nossa boca, infelizmente, fechamos portas na nossa vida, fechamos céus sobre a nossa vida. Nós precisamos abrir a nossa boca para romper com tudo isso. Nós precisamos fazer um exame de consciência para saber o que está errado, aonde nós falhamos, porque o meu Deus não é um Deus falho. Se tem alguma coisa errada, somos nós que estamos errados. Nós que precisamos abrir a nossa boca. Nós que precisamos declarar a palavra. A sua boca tem o poder de liberar aquilo que pela sua própria boca foi impedido. Há coisas que foram impedidas pela boca dos filhos. Há coisas que são impedidas pela nossa boca. O que é que nós impedimos? Se por acaso você, lá num desvaneio, lançou uma palavra que fechou algumas portas na tua vida, abra a sua boca, declare, abra essa porta novamente. Declare aquilo que precisa, e isto será liberado. Sabe o que vai ser liberado? Deus me falou sobre essas casas. Deus me falou que Ele vai liberar sobre essas casas. Eita, está preparado aí? Vai receber? Vai receber? Se não receber, eu vou receber, gente. Eu sou fominha. Não quer vir mais para frente para receber essa palavra? Sabe o que vai começar a ser liberado na tua vida, na tua casa? Comida, finanças e tudo quanto você precise. É isso que vai começar a fluir para a tua casa. E não importa onde você está, é da onde você está, é do teu nada que isso vai começar a fluir sobre a tua casa. Não é preciso você ir para um lugar de abundância. Não é preciso pedir conta no teu emprego e entrar numa multinacional com um grande salário. Não, Deus vai te abençoar da onde você está, aonde você se encontra. Não precisa você mudar de ambiente, não precisa você mudar de lugar. Não mude de ramo.
Porque aonde está escasso para outras pessoas, haverá abundância para a tua vida. Aonde há escassez, haverá abundância para você. Haverá abundância. Em tempos de escassez, estamos vivendo tempos de escassez. Tem coisas aí acontecendo que nós não entendemos por trás das cortinas. Mas entenda uma coisa, nós não pertencemos a este mundo. Nós não somos cidadãos deste mundo. O nosso Pai não é o presidente do Brasil. O nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso, que não está nos céus, mas está dentro de nós. Se duvida que você vai prosperar? Sabe o que Deus me diz? Que a tua formação não vai começar na abundância. Não é na abundância que Deus vai começar a te formar, mas a tua provisão é que vai começar a te formar. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Deus tem alguns tipos de bênçãos para a nossa vida. Uma delas é a provisão. O que é uma provisão? Prover é dar algo que está em falta. Então Deus vai começar a te prover. Não vai haver falta na tua vida. É isso que a palavra está dizendo. Deus vai começar a prover na tua vida. Não vai haver falta. Mas Ele vai começar a te formar. Porque o que Ele tem verdadeiramente para você é abundância. É abundância. O que Deus tem para você? Alguns acreditaram. O que Deus tem para você? Abundância. Então a tua formação não vai começar na abundância, ela vai começar na provisão. É ali que Deus vai começar a te formar, para que depois, quando chegar a abundância, você vai poder reter na tua vida, você vai poder comportar isso tudo que Deus vai te dar. Ei Jesus, ei Jesus. Veja ali quando Elias começou a orar. Já estou terminando. Posso entregar o resto? Estou terminando. Quando Elias começa a orar, ele clama por Deus. E ele diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, né? Israel, não é Jacó não. Você quer o Deus de Jacó? Eu já te entrego o Deus de Jacó aí. Não, é o Deus de Israel. É o Deus de Israel. Ele clamou pelo Deus de Israel. Manifeste-se hoje, ó Deus, em Israel. E que o teu servo, e que eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Você tem uma palavra de Deus? Elias teve uma palavra de Deus. E ele diz aqui: conforme a tua palavra eu fiz estas coisas. Você não está entendendo. Veja aqui que o versículo não fala de Israel nação. Não fala de Israel nação, mas fala de Jacó, que teve o quê? O nome mudado para Israel. Agora, por que se chama Israel e não Jacó? Por que se chama Israel e não Jacó? Quem deu o nome de Jacó? Foram os pais. Deus não mais vai te chamar pelo nome que os teus pais te deram, mas Ele vai te chamar pelo nome que Ele te deu.
Alguém entendeu aí? Deus vai te chamar pelo nome que Ele te deu. Jacó teve o nome mudado para Israel. Deus hoje está mudando o seu nome. Deus hoje está mudando o seu nome. Você não se chama mais Jacó, mas você vai começar a ser chamado de Israel. E eu te digo uma coisa: vai ter pessoas que não vão entender que Deus mudou o teu nome, e elas vão te continuar chamando pelo teu velho nome. Mas sabe o que importa aqui? Não é pelo que as pessoas te chamam, é pelo que você entende que Deus fez na tua vida. Isso quer dizer que se a tua identidade é clara, se você tem uma identidade de filho de Deus claramente na tua vida, não importa pelo que as pessoas te chamem, não importa o que as pessoas falem de você, porque o seu nome foi mudado pelo teu Pai, sua identidade foi estabelecida pelo Deus de Israel. Então, Jacó pode ser a tua condição passada, mas Israel é a manifestação do teu presente hoje. É a manifestação do quê? Do teu presente hoje. Nós precisamos celebrar o fato de sermos Israel. Em Israel está o nosso destino, o destino das nossas gerações. 38, estou acabando, espera aí. Ali fala que caiu o fogo do céu e consumiu toda a água, não é disso? Vou declarar aqui. Pode ser que tudo na tua vida esteja cheio de água. Pode ser que tudo na tua vida esteja cheio de água. Mas uma palavra de fogo vai ser lançada sobre a tua vida. E toda esta água vai ser consumida. Ou seja, nada vai impedir de chegar até você aquilo que o teu Pai preparou para você. A água não vai te deter. As valas que foram feitas ali, tem também um entendimento sobre isso. Elias estabeleceu limite até onde a água podia chegar. Alguém já está entendendo? Estabeleceu limites aonde a água podia chegar. Aquilo que é teu não é para os outros. Deus vai estabelecer limites, porque quem vai comer daquilo que Ele te dá vai ser você. Quem vai viver daquilo que Ele te dá vai ser você. Limites serão estabelecidos, uma vala será aberta, e ninguém vai comer daquilo que Deus está dando somente para você. Entenda isso, não é para todo mundo, é para você. Para quem quer? Se não for para você, vai ser para mim. Vamos terminar aqui. Vou ter que, senão eu vou apanhar aqui ainda. Esse aqui eu vou falar, que esse aqui é importante. 44 lá fala da pequena nuvem, que ele manda o seu servo ir 7 vezes lá, né? Pare de olhar lá, apaga esse telão aí, que é importante que eles entendam isso. Veja bem, ali o texto diz que Elias se prostrou e enfiou a sua cabeça no meio das suas pernas. Estava em forma, mas sabe o que quer dizer isso? Quando colocamos a cabeça no meio dos nossos joelhos, quer dizer que nós não queremos escutar ninguém.
Nós já temos uma palavra, não precisamos ouvir a palavra de ninguém. Se você já tem uma palavra, não precisa se ouvir a palavra de ninguém. Veja bem, Geazi era inimigo de Elias? Geazi era inimigo de Elias? Era o servo dele, não era inimigo, ele era a favor dele, não era? Só que Elias não ouviu aquilo que ele disse. Elias disse para ele assim: vai lá e veja lá no mar e me diga o que você viu. Ele falou daquilo que ele viu. Não queira ouvir, ou melhor dizendo, não queira ver. Olha bem, escute bem o que eu estou falando. Não queira ver aquilo que o profeta ouviu. Geazi falou do que ele viu, mas Elias não escutou a ele porque ele sabia o que ele tinha ouvido. E o texto diz que ele ouviu um barulho de muita chuva. Tanto que ele chega pro rei e diz: vai, corre, vaza logo, porque eu estou ouvindo um barulho de uma grande chuva. Geazi vem e diz para ele: eu vi uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Ele não deu bola, ele disse: volta lá, vai de volta. Por que isso? Porque ele sabia o que ele tinha ouvido. Então não queira ver aquilo que o profeta disse que ouviu. Você está sofrendo porque você quer ver, não. Entenda, se o profeta ouviu, está ouvido. Está escutado. Né? O que o menino falou para ele foi segundo a avaliação pelos olhos. Mas Elias enfiou a cabeça no meio das pernas, porque ele avaliou aquilo que ele tinha ouvido. Ele escutou um barulho de muitas águas. Será que nós estamos com a nossa cabeça atenta àquilo que nós vemos? Ou àquilo que nós ouvimos? Aquilo que nós vemos, ou aquilo que falam nossos ouvidos, pode mudar aquilo que nós ouvimos. Entenda isso. Então não escute. Vamos acabar. A pastora está mostrando o relógio ali, mas foi ela que atrasou a oferta. 45 e 46. Diz lá que os céus enegreceram, e nuvens e vento, e uma grande chuva veio. Estou terminando. Não perca a última benção. Há pessoas que se desesperam quando vem um céu negro para a chuva. Só que nem sempre um céu fechado é maldição. Quando o agricultor ele planta a semente na terra, quando ele vê o céu se fechando, ele começa a adorar. Ele começa a se alegrar, porque a chuva vai vir. Não se entristeça, não se preocupe, não se desespere pelos céus fechados sobre você, porque estes céus trarão grande chuva sobre a tua vida. Trarão chuva de prosperidade, chuva de prosperidade, chuva em abundância. Esta chuva não vai vir para te parar. Esta chuva vai vir para confirmar a abundância que Deus tem sobre a tua vida. Você precisa acreditar que nesses dias vai começar a haver uma aceleração. Alguém está entendendo? Vai começar a haver uma aceleração. E essa aceleração vai vir através de uma chuva. E essa aceleração vai ser tão grande, mas tão grande, que ela vai atingir as tuas gerações. Eita, alguém está entendendo? Se você tem identidade, está tudo preparado para você. Se você é um filho,
Se coloque de pé. Você é filho? A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros no trabalho do dia a dia, na fadiga do dia a dia, na luta do dia a dia. Aonde que nós somos herdeiros e co-herdeiros? Em Cristo. Em Cristo. Feche os teus olhos. Quero orar por você. Se você está